família, Júlio Texturas para mais um vídeo para vocês. Bom, eu estou vendo no canal várias pessoas pedindo para eu fazer o passo a passo de um efeito que eu criei há uns, acho que uns 20 anos atrás que eu criei esse efeito. Eu postei um vídeo, só que não postei o passo a passo. Eu nunca filmei eu fazendo esse efeito. Então agora vou fazer o passo a passo, né, pra galera que tá pedindo, ok? É mais um efeito mármore, só que bem diferente. Esse dá mais trabalho para fazer, mas fica bem legal. Aqui no caso eu vou usar uma desempenadeira inox, né, uma desempenadeira, uma espátula, massa corrida PVA mesmo, não precisa ser acrílico. Aliás, não é bom que seja acrílico, porque o acrílico dá muito trabalho para lixar, e nesse trabalho tem que lixar bastante, né? Então não é bom que seja acrílico, a massa corrida tem que ser PVA. Aí você pega uma desempenadeira bem velha, mais velha que você tiver aí na sua casa, e entorta ela, dá uma entortadinha nas pontas, ó, deixa ela torta assim, ó. Ok? Então vamos lá, é muito simples. O segredo de tudo tá agora nessa aplicação de massa que eu vou fazer agora. Porque é agora que eu vou fazer o efeito, entendeu? No final do trabalho, é isso que eu vou fazer agora que vai aparecer. Ah, e outra, eu estou fazendo numa placa de drywall, que um amigo meu que me deu, da GR Gessos. Eu vou deixar o endereço deles na descrição do vídeo. Né? Agradecer ao Gilson, do GR Gessos, que me deu a placa. E o material que eu estou usando é de uma amiga minha, que eu também vou deixar a descrição. Eu vou deixar o endereço da loja dela na descrição, ok? Você pode aplicar uma camada bem grossa. Lembrando que nessa placa de drywall, eu já lixei e já apliquei uma mão de fundo preparador de parede. Não precisa ficar lisando a massa, você passa ela de qualquer jeito e já vem dando um efeito com a desempenadeira torta. Não procure fazer uma coisa muito certinha, uniforme, desenho tudo igualzinho. É legal que fique diferente mesmo. Aqueles relevos que parece que é defeito, na verdade vai fazer parte do efeito no final, ok? E agora vocês vão pensar que sou meio louco, mas eu sempre faço isso. Eu pego um pouco de massa na mão, ó. Depois vocês vão ver porque que eu fiz isso, ó. Pronto. No final vocês vão ver porque que eu fiz isso, ok? Valeu. Então, essa é a primeira etapa. Agora é um processo meio longo que eu vou fazendo passo a passo. Bom, então aqui eu já deixei a massa secando por alguns dias, né? Mas eu reparei que no começo do vídeo
eu falei que quem me forneceu essa placa de drywall foi lá o Gilson, do GR Gesso. Mas eu esqueci de falar da Rose também, lá do GR Gesso, que os dois são meus parceiros. E eu falei que o material que eu vou usar é de uma amiga minha, mas não falei quem é, né? É a Orjana e o Adriano, lá da Decor Flex. Tá? No final do vídeo eu vou deixar na descrição. Eu costumo usar o material dele já faz muitos anos e eu recomendo. Bom, então aqui, não sei se vocês repararam, mas eu deixei bastante relevo. E é esse relevo que vai ser o efeito final. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui é aquele lugarzinho onde eu joguei a massa com a mão. Olha como tem bastante relevo a massa. E é justamente esse relevo que vai ser o efeito final, ok? Então, eu vou dar uma mão de latex e a outra de massa. Para esses relevos vai atrapalhar na hora de aplicar a próxima demão de massa. Então o que eu faço? Eu dou uma lixadinha e é muito importante você usar essa ferramenta para ela ficar essa superfície reta, tá? Para você gastar da massa só onde você quer, ok? Se você for com a mão não vai ficar legal não, tem que ser com uma ferramenta dessa, tá? Você gasta só a superfície do relevo, para não ficar tão grossa para você aplicar a próxima massa. Eu vou pausar o vídeo um pouco para não ficar tão longo, daqui a pouco eu volto. Bom, já passei a lixadeirinha. Essa lixadeira é bom que ela pega só na superfície. Lembrando que não gasta muito a massa, não lixa muito, senão você vai tirar o efeito. É justamente esse relevo, ó. Esse relevo aqui é que é o efeito final, né? É ele que vai aparecer no final de tudo. Então, não tira muito. Tira só o necessário para você poder aplicar outra massa em cima, ok? Então, feito essa parte, vamos para a próxima etapa, que é pintar de preto. Pinta tudo de preto. Não precisa se preocupar em deixar uma pinturinha bonitinha, lisinha, porque eu vou aplicar outra mão de massa por cima disso daí. Eu não tinha latex preto, aí eu peguei um pouco de latex branco, normal, e misturei tudo quanto era bisnaga que eu tinha. Eu misturei verde, azul, vermelho, preto. Aí você mistura tudo que você tem, porque no final vai acabar dando um preto mais ou menos isso daí, ó. Não chega a ser um preto mesmo de verdade, porque nunca vai ficar preto mesmo. Porque como o fundo que você está usando é branco, o latex é branco, branco com preto nunca dá preto, dá cinza. No máximo um cinza bem escuro, né? Então eu já misturei tudo que eu tinha aí para chegar a uma cor bem escura. Ok? Então agora o próximo passo é aplicar outra demão de massa. Aí o que eu faço? Eu pego essa mesma cor aqui, ó, esse mesmo latex aqui, e dou uma pingadinha na massa corrida branca. Aí a massa vai ficar um cinza clarinho, que é a próxima massa que eu vou dar, ok? Bom, aqui a tinta preta já secou, só que eu vi que ainda estava com bastante relevo e isso vai atrapalhar na hora de eu aplicar a outra mão de massa. Então eu estou dando mais uma quebradinha de lixa. Já até fica legal, ó. Já fica até um efeito, deixa eu mostrar.
esse relevo acaba atrapalhando. Então eu tiro o máximo possível, mas não pode tirar muito, porque é justamente esse relevo que é o efeito final. Ok? Vou pausar um pouquinho e já volto. Eu fiz uma amostra aqui para mostrar para vocês as cores. Olha, essa é o branco, normal. Esse é o cinza que eu vou passar agora. E esse é o preto da tinta que eu passei ali. Eu sempre uso o preto, que vai ficar entre o branco e o cinza. Ele vai ficar ali no efeito, ele vai ficar no meio dos dois. E é uma cor que vai se destacar. Eu nunca uso uma tinta, ao invés de colocar preto, eu uso um mais claro. Um amarelo clarinho, por exemplo. Porque ela não vai se destacar entre as outras cores. Então, de preferência, começa com uma cor clara, passa uma cor bem escura mesmo, e depois vem outra com outra cor um pouquinho mais escura que essa, e mais clara que essa. Então, essa cor do látex, que vai ficar entre as duas, tem que ser uma cor muito forte, ok? Lembrando que essa demão de massa, ela tem que cobrir completamente tudo que você fez. Tá bom? Bom, então, depois, agora é esperar secar bem essa massa, mas ela tem que estar bem seca mesmo, ok? Bom, então aqui a massa já está bem seca e eu já comecei a lixar. Eu lixei a metade aqui só para vocês verem. E lembra que no começo do vídeo eu falei que era bom fazer com massa PVA e não com massa acrílica? Por causa disso. Porque se fosse com a massa acrílica, você não ia conseguir lixar tanto assim. Olha só como eu estou lixando. Esse pedaço está sem lixar, por exemplo. Eu vou lixar agora. Olha como o efeito vai aparecendo. Bom, então agora eu vou terminar de lixar e vou passar o verniz acrílico. Vou pausar um pouco. Bom, aqui eu já lixei tudo.
E eu vou aplicar a primeira demão de verniz acrílico usando um rolo de lã. Mas isso porque era num quadradinho pequeno. Se fosse numa parede inteira, eu aconselho vocês a usar o rolo de lã baixo, aquele anti-gotas, que é bem fininho, ok? Percebam que ele já vai mudando de cor, vai ficando uma cor mais acentuada. Aquilo lá, água pura, né? Ai, meu Deus, caiu a corrida. Ai, Paula. Bom, então agora terminar essa primeira demão de verniz e aplicar a segunda mão, ok? Bom, gente, então esse é o efeito final. Eu vou mostrar bem de pertinho, ok? Sabe aquelas partes onde eu joguei a massa com a mão? Era para fazer essas manchas brancas maior aqui, ó. Tá vendo? Percebam que tem umas partes cinza, outras partes branca e outras partes preta. Tudo isso foi de propósito. E como sempre tem a minha assinatura aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas eu sempre assino meu nome. Aí eu sei que vai ter algumas pessoas que vão falar sobre o material que eu usei, né? A massa corrida, que não dura tal. Então eu vou mostrar para vocês uma parede que eu fiz há mais de 15 anos, eu acho. Uns 15 anos que eu fiz essa parede e tá aqui do mesmo jeito, tá? Porque o que tá protegendo a massa é o verniz acrílico, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, e olha o canal que tá na televisão aqui, ó. Quem será esse cara, hein? Bom, essa parede aqui, ó, faz uns 15 anos que eu fiz ela. E eu fiz uns riscos para fazer um mosaico. Olha lá os riscos. E fiz no teto também. O mesmo mosaico que eu fiz na parede, eu fiz no teto. E aqui também, ó. Na lâmpada. Em volta dessa lâmpada. Então,
Para vocês que acham que esse trabalho não dura, ele dura bastante sim, tá? Só que a minha mulher às vezes até passa uma água sanitária, às vezes está meio suja, ela passa uma água sanitária e fica novinho de novo. E depois sei lá, uns 4, 5 anos, sei lá, você dá mais 2 mãos de verniz acrílico e pronto, vai ter pro resto da vida. Se a parede não tiver com umidade, ela dura pro resto da vida. O problema é se a parede tiver com infiltração, porque daí nada vai durar, né? Por causa da infiltração, ok? Valeu, espero que vocês tenham gostado e vou pedir um favor para vocês de se inscreverem no meu canal, porque mais de 80% das pessoas que visualizam acabam não se inscrevendo, ok? Então compartilha, deixa o like, dá aquela forcinha lá, valeu!